Não troco a minha fé por outra fé, não troco a minha paz por outra paz. Fé Católica, a catequese no rádio, com Dom Félix. Por outra que garante a salvação agora já. Amados irmãos, amadas irmãs, iniciamos o programa Fé Católica e a nossa catequese hoje é sobre uma palavra que se faz entender sobre a Conferência de Aparecida. Nosso tempo vive um turbilhão de experiências e a linguagem evangelizadora nem sempre é rápida o suficiente para acompanhar esse fluxo. Por um lado, corre-se o risco de se adaptar de tal modo à linguagem que o conteúdo acabe perdendo sua identidade. Por outro lado, corre-se o risco de se repetir discursos que, embora úteis em outros momentos históricos, já não são acolhidos como relevantes. Num tempo em que os discursos, os conceitos e as definições passam por forte crise, a postura é a da busca. Esta busca tem se manifestado predominantemente mutante, estética, afetiva, devocional e experimental. Tem-se de fato a impressão de que a cada dia é preciso fornecer uma novidade, pois caso contrário as pessoas não retornam. Por sua vez, essa mobilidade em geral é estética. O problema é que a dimensão estética parece que algumas vezes anda engolindo as demais preocupações, deixando a impressão de que o estético vale por si mesmo. Por sua vez, a dimensão afetiva, que é uma parte integrante do ser humano, parece ser atualmente o critério maior, para não dizer o único critério a julgar a validade de qualquer proposta apresentada. A Conferência de Aparecida afirma o valor da piedade popular. Ela é uma das maiores riquezas do nosso povo católico, autêntico lugar de encontro com Jesus Cristo, com a força de penetrar delicadamente a existência de cada pessoa. Importa que se consiga que a fé do povo amadureça e se faça mais fecunda. De fato, em meio à acentuada crise de discursos e conceitos, a piedade popular se mostra no campo religioso caminho importante para explicitar e firmar as identidades. Ela atende à insatisfação atual pelos discursos, incapazes de explicar um contexto que se mostra caótico. Na falha das instâncias intra-históricas para resolver os problemas do cotidiano, a piedade popular remete diretamente para Deus. E este tem sido um dos grandes fatores de desenvolvimento e ampliação de práticas devocionais neste momento. Certamente, haveremos sempre de ponderar tanto o risco de se cair numa espécie de dinâmica mercadológica, ao estilo de uma concorrência de devoções, quanto a vinculação que se pode fazer entre a piedade popular e o pensamento da prosperidade. Conhecemos a história deste tipo de leitura da religião e da vida e sabemos o que ocorre entre ele e as questões ligadas à graça de Deus e à cruz. Portanto, o encontro de uma linguagem mais afetiva, mais próxima da vida das pessoas, sem contudo se deixar prender pela competição, nem pela teoria da prosperidade, é condição para uma igreja em saída. É mais um desafio para a conversão pastoral. A questão central da Conferência de Aparecida é a de que estamos experimentando uma mudança radical no modo de compreender a ação evangelizadora, a fim de internamente modelar e remodelar as comunidades e externamente influenciar na sociedade e na cultura. E isso não é tão simples de realizar. Não se pode negar que atualmente existe certa dose de cansaço e desânimo em relação a projetos de longo prazo. A síndrome do curador ferido alastra-se diante da sensação de que os resultados não chegam. Os altos índices de violência,
a frustração diante de um Brasil e de um mundo que experimentam inúmeras turbulências e o crescimento de uma religiosidade de mercado podem levar à inconsciente descrença diante do caminho da Conferência de Aparecida. Entretanto, a angústia diante da aceleração das sequelas e a sensação de demora nos resultados não nos podem fazer mudar a meta. Pelo contrário, podem talvez solicitar unidade ainda maior em torno das urgências e a aceleração de alguns passos. A meta proposta pela Conferência de Aparecida, contudo, deve permanecer. Meu abraço amigo, a minha bênção, fiquem com Deus e até o próximo programa. Não troco a minha fé por outra fé, não troco a minha paz por outra paz. Fé Católica, a catequese no rádio, com Dom Félix. Por outra que garante a salvação agora já.